Está começando o podcast Dourando a Pílula, um podcast sobre farmácia magistral, farmacotécnica e sobre o que é ser farmacêutico ou farmacêutica. Oi pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Dourando a Pílula. Se você está retornando, eu agradeço muito o seu carinho, viu? Porque estamos aqui para aprender juntos. Mas se você está chegando agora, então eu sou o professor Luiz Antônio Paludetti, sou farmacêutico, professor, e neste podcast nós falamos sobre temas de farmácia magistral, farmacotécnica e sobre a profissão farmacêutica. Eu queria lembrar a vocês que quem vai determinar os temas futuros que eu abordarei nesse podcast são vocês. Então, se vocês quiserem fazer sugestões de temas, escrevam lá nos comentários e aí aproveita para se inscrever no canal, porque isso tudo me motiva ainda mais a fazer conteúdos legais para vocês. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que sempre me perguntam nos grupos de farmacotécnica que eu participo, na minha consultoria, o RX Suporte, e nos cursos que eu ministro. O tema é sobre como determinar o prazo de validade para medicamentos manipulados. Olha, esse é um tema muito interessante porque a determinação do prazo de validade na farmácia magistral é completamente diferente do que é feito na indústria farmacêutica. Na indústria, o processo é complexo e exige que sejam feitos estudos de estabilidade acelerada, estudos de estabilidade convencional, e esses estudos são difíceis de implementar na farmácia magistral, dada a própria natureza do nosso tipo de atividade farmacêutica. Cabe então ao farmacêutico ou farmacêutica magistral determinar o prazo de validade de um medicamento manipulado. Veja bem, aqui eu usei a palavra determinar, só que com o sentido de atribuir, ou então de definir, mais do que realmente determinar no sentido de se fazer testes para se descobrir o prazo de validade de um produto manipulado. Isso porque na farmácia magistral, a complexidade das formulações é muito maior e muito mais imprevisível que na indústria. E aí a gente não conseguiria aplicar com facilidade os mesmos conceitos e testes que aplicaríamos na indústria. Então, caberá ao farmacêutico ou farmacêutica magistral, baseado na sua experiência, no seu conhecimento e alguns critérios objetivos, determinar, e aí com o sentido de atribuir, um prazo de validade para o medicamento manipulado. A coisa fica um pouco mais complicada, porque a legislação brasileira ela não contempla critérios objetivos para a determinação de prazos de validade de medicamentos manipulados. Ela fala somente que o prazo de validade deve ser definido de acordo com a interpretação das informações disponíveis sobre as validades dos componentes que compõem o produto manipulado. Informação esta obtida de compêndios oficialmente aceitos pela Anvisa. Percebe uma coisa aí? Este tipo de abordagem não nos dá qualquer segurança e pode nos deixar na mão quando um determinado componente não estiver listado em compêndios oficiais ou quando este compêndio não dispuser de estudos científicos sobre a sua estabilidade especificamente. Felizmente, então, há um compêndio oficial aceito pela Anvisa que nós podemos usar como um farol nesse mar de incerteza. Eu estou falando para vocês da Farmacopeia Americana, ou USP. A Farmacopeia Americana, em seu capítulo 795, que trata sobre as boas práticas de manipulação em farmácia, ela traz uma diretriz geral sobre como definir o prazo de validade de medicamentos manipulados. É uma diretriz muito simples e objetiva, e eu vou explicá-la para vocês agora. Primeiramente, a Farmacopeia Americana divide as formulações manipuladas em 4 categorias distintas. A
A primeira, formulações que não contêm água, excetuando-se aí os líquidos orais não aquosos. A segunda, líquidos orais não aquosos. A terceira, formulações que contêm água, mas têm algum tipo de conservante antimicrobiano. E terceiro, formulações que não contêm água e nem qualquer tipo de conservante antimicrobiano. Então, agora eu vou detalhar para vocês um pouquinho essas categorias. A primeira delas, que são as formulações que não contêm água, ou então contêm pouca água, com uma atividade de água menor do que 0,6. Essas formulações, nós podemos atribuir um prazo de validade de até 180 dias. Um exemplo desse tipo de formulação seria um líquido oral preparado com xarope simples exclusivamente, sem diluição. Nesta categoria estariam incluídas também todas as cápsulas, sachês e outras formulações secas. Já os líquidos orais não aquosos, ou seja, aqueles líquidos orais que possuem uma atividade de água menor do que 0,6 ou que são completamente isentos de água, nós podemos atribuir uma validade de até 90 dias. A terceira categoria, que são as formulações que contêm água, ou seja, com uma atividade de água maior ou igual que 0,6 e contém algum tipo de conservante antimicrobiano, nós poderíamos atribuir validade de 35 dias. Como exemplo, nessas formulações, eu diria a vocês que podemos enquadrar os cremes, as emulsões, grande maioria dos líquidos orais que preparamos na farmácia e os géis, entre outras formulações que contêm água. E por fim, a quarta categoria seriam as formulações que contêm água, ou seja, com uma atividade de água maior do que 0,6, mas que não possuem nenhum conservante na sua composição. Esta formulação, a validade seria de 14 dias. Então, resumindo, formulações que não contêm água até 180 dias, líquidos orais não aquosos 90 dias, formulações que contêm água e são conservadas 35 dias, e formulação que contém água, mas não possui nenhum tipo de conservante 14 dias. Veja, é um critério bem lógico e bem simples de ser aplicado para qualquer produto manipulado e tem o respaldo da Farmacopeia Americana, que é um compêndio oficial aceito pela Anvisa. Em caso de alguma fiscalização sanitária, você pode atribuir o prazo de validade usando esse critério e alegar esse critério para a autoridade sanitária em caso de uma fiscalização. Também é importante, e a Farmacopeia Americana fala nisso, que o farmacêutico também deve avaliar cada componente antes do seu uso, considerando o prazo de validade de cada componente, o material de acondicionamento, o aspecto físico, eventuais rupturas das embalagens que este componente que você usou tiveram, alterações físicas e organolépticas desses componentes ao longo do seu prazo de validade. Também é importante avaliar o produto final acabado, para essas mesmas características, principalmente o aspecto físico, o material de acondicionamento, alterações físicas, químicas e organolépticas. Olha, a avaliação do produto acabado é muito importante na farmácia magistral e, neste sentido, tem alguns quesitos que eu considero fundamentais a gente fazer uma análise mais a miúde, mais delicada, mais, assim, como eu direi, uma análise mais de pertinho. Por exemplo, valores de pH de formulações aquosas são extremamente importantes para que a gente possa determinar se, durante o prazo de validade, houve alguma alteração. Imagina o caso de uma reclamação. Isso é muito comum acontecer nos grupos que eu participo, na minha consultoria. O pessoal vive me perguntando isso. Olha, professor, eu recebi uma reclamação de um cliente que o produto ficou ardido depois de um tempo. Aí eu fui ver o pH e o pH estava 2,5. Aí eu pergunto assim para o farmacêutico ou farmacêutica: escuta,
quanto era o pH na hora que você manipulou a forma farmacêutica? E a resposta que eu mais escuto é: eu não sei. Quando eu preparei, eu não medi o pH. Então, logo após uma preparação ser preparada, né, na farmácia, o ideal é a gente medir o pH. Outra coisa importante, anotar o peso das formas farmacêuticas sólidas, não só o peso médio, mas também o peso do conjunto todo. Porque se uma formulação ganhar umidade, por exemplo, ou se houver alguma perda daquele conteúdo por sublimação, nós vamos perceber, verificando o peso do conjunto. E isso é extremamente importante para nós. Então, são alguns parâmetros, além de a gente analisar a viscosidade quando for aplicável, de a gente analisar as características organolépticas, em particular cor, odor e, quando for possível, o sabor. Características da embalagem, se a embalagem, por exemplo, ficou torcida, ou se ela encolheu, ou se ela derreteu. Tudo isso é importante para que a gente possa rastrear a formulação, excluindo possíveis erros e chegando na condição ideal do produto, ou seja, sabendo o que está acontecendo com aquele produto, qual foi o problema de fato. E isso a gente faz por exclusão, mas tendo um registro bem detalhado no momento da manipulação, isso fica mais fácil. Então, manter esse registro detalhado é fundamental. Bom, professor, eu não concordo muito com esses critérios que você me disse, porque imagina, eu vou dar um prazo de validade para um creme de 30 dias? Não dá. Às vezes eu recebo aqui formulações que eu preciso fazer 180 cápsulas e o produto vai durar por um mês. Ou então o produto, às vezes, 180 cápsulas o paciente consome em 90 dias. Como é que eu vou fazer, professor? Ou então chega uma receita aqui com 100 gramas de creme para aplicar 1 grama por dia. E aí vai durar 100 dias? Não dá. Então, gente, veja. A RDC 67 diz que nós devemos, como farmacêuticos, determinar o prazo de validade de acordo com critérios objetivos e baseados na nossa experiência prática. Mas, concorda comigo que um prazo de validade de 30 dias ou de 35 dias é um prazo de validade bem aceitável para um tratamento com um produto semissólido, principalmente quando a gente não conhece e não tem nenhuma informação a respeito de como é a estabilidade daqueles ativos que, em particular nos produtos semissólidos, a gente acaba se deparando com esta realidade, ou seja, os produtos não são farmacopeicos, a gente não tem informação de estudo científico sobre a estabilidade, a gente acaba pisando em ovos. Então, para que nós tenhamos um critério bem objetivo, bem plausível, bem lógico, 35 dias não é um prazo ruim. E pensa bem, você pode garantir para o seu paciente que você vai manipular aquela formulação em 3 potes a cada 30 dias você vai entregar um pote e isso não vai afetar o preço da formulação para ele. São estratégias que a gente adota para garantir um sucesso na terapia magistral. A gente tem que pensar que a determinação do prazo de validade de qualquer produto farmacêutico sempre deve pensar em reduzir riscos. O prazo de validade deve, de preferência, ficar próximo ao prazo do tratamento, evitando-se prazos de validade muito maiores que o necessário. É importante também que o paciente seja esclarecido sobre como armazenar o medicamento, sobre usar o medicamento o quanto antes, esperando deixar para depois e aí ter que usar um medicamento vencido, né, para que ele tenha o benefício completo da prescrição da manipulação individualizada. Esse é um critério que, se nós dispusermos de estudos científicos que comprovem que o prazo de validade pode ser maior, ótimo. Mas, se existirem estudos científicos mostrando que o prazo de validade é até menor do que aquele que nós
temos por esses critérios que eu apresentei para você, nós sempre devemos apresentar aqueles prazos de validade que são os mais seguros. Então, se um prazo de validade, por exemplo, tem lá um estudo que mostra que um prazo de validade de um determinado ativo num creme é 60 dias, ótimo, eu posso usar um prazo de validade de 60 dias. Mas, por exemplo, se o prazo de validade de um determinado produto naquele creme é, por exemplo, de 20 dias, então eu não posso usar 35 dias, eu teria que usar 20 dias, tá bom? Sempre nós devemos optar por prazos de validade que deem segurança para o paciente. Pessoal, esse foi o Dourando a Pílula de hoje. Eu sei que é um tema complexo, um tema complicado e até um pouco chatinho, mas com esse podcast eu espero que eu tenha lançado uma luz, ou pelo menos tenha dado para vocês um critério para a manipulação de produtos na farmácia e a atribuição do prazo de validade desses produtos. Eu espero que tenha ajudado você, tá? E peço a você, se você gostou, mas só se você gostou mesmo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso, como eu disse antes, me ajuda muito a trazer novos conteúdos e conteúdos melhores aqui para vocês, tá bom? Por enquanto, eu vou me despedindo. Até a próxima semana. Fiquem em paz. E para aqueles que acreditam, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.